Paulo Roque, boa tarde. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, ouvintes da nossa querida Nova Brasil FM. Hoje o assunto vai dar pano para manga, tanto que vamos voltar várias vezes nesse assunto, porque plano de saúde é um assunto que tem levantado, tem feito sangue ferver de muita gente, e umas discrepâncias, umas coisas absurdas que a gente tem visto por aí. Como é que você tem enxergado isso? E tem umas questões bem delicadas para algumas faixas etárias, e assim, algumas pessoas também com algumas síndromes, ainda mais nesse momento que a gente vive agora, a gente tem visto isso se agravando nessa relação de plano de saúde e o consumidor. Olha, Bárbara, a questão do plano de saúde do Brasil, o plano, ele gosta muito de quem não depende dele. Paga e não depende. Quando você passa a depender, você passa a enfrentar toda sorte de problemas. E tem acontecido que hoje você tem uma judicialização excessiva. Uhum. Muitas pessoas, né, muitos consumidores entrando na justiça, sobretudo em relação aos reajustes dos planos de saúde, alegando que os reajustes são abusivos. Ou seja, quando você judicializa, você tem tantas ações questionando um contrato, algo está errado. Não vamos falar só que está errado contra o consumidor. Pode estar errado, inclusive, contra o próprio plano. Uhum. Tá certo? Porque não é para ter, em lugar nenhum do mundo, plano de saúde ter a judicialização que tem no Brasil. Olha só, então, a gente tem umas coisas muito peculiares. O Brasil realmente tem algumas coisas que exporta para o mal. Essa seria essa judicialização. Então é o seguinte, os planos coletivos hoje, o IDEC, né, o Instituto de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, ele fez um estudo dizendo que de 2017 até 2022, você tinha tido um aumento em média de 80% nos planos coletivos. Isso sem falar do aumento por faixa etária. Porque você sabe, os planos você tem dois tipos de reajuste. Sim. Você tem um reajuste anual, que é, em regra, de acordo com a inflação médica. Perfeito, é isso mesmo. E a inflação médica, ela é sempre, no mínimo, 50% acima da inflação do IPCA, do INPC, porque você tem os custos médicos que têm aumentado muito acima da inflação que mede aí o custo de vida. E você tem outro ponto importante. Além desse reajuste, você tem o reajuste por faixa etária. Uhum. Então, quando você muda de faixa etária como aquela definida pelo Código, pela Lei dos Planos de Saúde, você passa a pagar mais e naquele ano, além de passar a pagar mais pela mudança de faixa etária, você ainda tem um reajuste. Então, por exemplo, você tem a primeira faixa etária que vai do 0 aos 18 anos. A partir dos 18 anos, já aumenta o seu valor. Tem um reajuste e ainda tem da faixa etária. 40 anos, você tem outra faixa etária. 60 anos é a última faixa etária. Agora o seguinte, o que tem provocado muita dor de cabeça no mercado? Os planos individuais praticamente sumiram do mercado. Nossa, muito. Você sabe por que os planos individuais sumiram do mercado? Não faço nem ideia. Sabe por quê? Hoje, quando você quer contratar, o que te oferecem? Sempre para mim, você não conhece alguém que tem empresa? Que eu tive recentemente que contratar um plano. Você conhece alguém que tem empresa? Plano coletivo. Você tem um não sei o quê, vai plano coletivo, você tem CNPJ, você tem não sei o quê, não tem. Eles ficam tentando fazer qualquer coisa, mesmo vender plano individual. Isso só surgiu por conta de uma brecha na lei. Por quê? Na lei, pela Lei 9656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde, se eu não estou equivocado, o artigo 40, o que ele diz? Diz o seguinte, que você, o reajuste primeiro tem que ser autorizado pela Agência Nacional de Saúde. E você não pode cancelar um plano individual. Você não pode cancelar. Se você tiver adimplente, estiver pagando em dia, você não pode cancelar o plano. A operadora não pode cancelar o plano individual. Então, quando a gente vê esses cancelamentos de planos, são esses planos coletivos, que aí ela tem o direito. E no plano coletivo, o que ela faz? Ela faz por um ano. Todo plano coletivo é por um ano. Vencido aquele período, ela diz, olha, muito obrigado, eu não quero mais renovar com você. Tchau. E dali ela pode até estabelecer um reajuste muito elevado. O que ela alega para fazer esse reajuste elevado? Sua sinistralidade está alta. A sinistralidade ali do grupo de 3 pessoas, né? Porque você tem plano coletivo, olha absurdo. Coletivo é 1.000, 2.000. Eu tenho coletivo de 3 pessoas. Ou seja, é literalmente para burlar a lei. E ali
ele fala, sua sinistralidade está alta, e ele impõe a você um reajuste muito acima do plano individual. Então, na verdade, mostra o seguinte, a lei dos planos de saúde já é uma lei que tem mais, ela é de 98. As pessoas estão falando agora em reformar o Código Civil. Vão mexer na lei dos planos de saúde. Essa é mais urgente, porque esse modelo ele está em crise. Eu estudo isso há muito tempo, sabe? E no direito do consumidor é a questão que mais está presente. E esse modelo, não basta apenas dizer o plano tem razão, não. O consumidor é muito prejudicado nesse modelo. Mas também não dá para dizer que o plano está sempre errado. Sim. Porque o plano também tem aspectos que ele levanta, que ele coloca, que ele não está de todo errado. Exemplo. Você tem no Brasil a obrigatoriedade de um plano cobrir todas as doenças com CID. O que é doença com CID? Aquelas classificadas internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde. Então ele tem que cobrir. Você não pode ter no Brasil modelos mais abertos de planos de saúde. Se você tivesse modelos mais abertos, o que você faria? Você aumentaria o número de pessoas que podem ter um plano de saúde. Eu não quero um plano tão sofisticado assim, eu quero um plano mais simples. Então, ao invés de pagar 2.000, eu tenho um plano que eu pago R$300. Eu quero um plano só para consulta, eu não quero para mais nada. Hoje, se ele quiser fazer isso, não tem. E olha só. Então, com base nisso, o que você faz? No capitalismo não tem almoço de graça. Ele vai passar essa conta para quem? Para o coletivo dos consumidores. Então, o modelo hoje, na minha opinião, ele está muito engessado. Você sabe quantos milhões de planos de saúde nós temos no Brasil, de usuários de plano de saúde? Quantos? 50 milhões. Sabe quantos brasileiros gostariam de ter um plano de saúde? Nós temos simplesmente o restante que não tem. Porque você pega o sistema da saúde pública, onde você, para ter acesso a uma consulta, é um Deus nos acuda, fazer uma imagem, é um Deus nos acuda. Então, essa massa de consumidores de baixa renda quer também ter um plano de saúde, mas não tem produto para ela. Por que não tem produto para ela? Porque a lei engessada não deixa. Então, como ela não cria isso, acaba criando um problema geral. Porque você tem um cobertor muito curto para cobrir esses custos. Você tinha que alargar a base dos que contribuem, porque no plano de saúde é igual seguro. Quanto mais pessoas fazem, mais reduz. Você tem escala, mais você vai reduzir. É o que eles chamam lá da mutualidade. Então, esse modelo é um modelo doente. Estão falando agora em reformar o Código Civil. O que é urgente é reformar a lei dos planos de saúde. Porque não pode, hoje no Brasil, uma pessoa acima de 60 anos, a lei estabeleceu que após 60 anos, ela não pode ter reajuste no plano individual. Então você não vai encontrar para uma pessoa acima de 60 anos, plano individual no mercado. Praticamente desapareceu. Porque se eu não posso reajustar em função da idade, o que eu vou fazer? Então o plano tirou. A resposta do plano foi retirar esse produto, o que penaliza as pessoas com mais de 60 anos. Então, não fala na dignidade da pessoa humana, que é a situação mais indigna que você buscar, tá com dinheiro, quer um plano no mercado e não consegue, e quando consegue, é proibitivo o valor. É 8, 10, 6 mil, são valores muito elevados. Então, esse modelo, todos sabem que ele está assim. O Ministério Público do Consumidor sabe. A Agência Nacional de Saúde sabe. Os deputados sabem. As operadoras do plano de saúde sabem. Então, o que fica? Não, eu vou ficar com esse modelo doente, fingindo que eu estou cumprindo, porque se eu for ser muito liberal no atendimento às demandas do consumidor aqui, eu vou inviabilizar o meu plano. Então, eu vou, na verdade, negar. Ah, mas se ele for na justiça, ele consegue. Então, deixa ele na justiça, porque a maioria não vai à justiça. Exato. Então, fica uma relação não transparente, uma relação de deslealdade. Então, nessa situação é que eu digo, o consumidor está sendo empurrado para a justiça. A quantidade de ações hoje, com relação a que está discutindo reajuste na justiça, o consumidor tem que mentir, dizer que ele tem uma empresa para plano. A empresa, na verdade, tem que mentir, obrigar o consumidor a mentir, dizendo que ela está numa organização, que ela tem uma empresa,
e ali contratar um plano coletivo. Então ela arruma uma empresa, fica na empresa de um cunhado, de um familiar, para dizer que ela tem um plano coletivo. Exatamente para fugir aos rigores, entre aspas, do reajuste individual, do plano individual. Gente, você vê tanta coisa, a gente nem... E assim, eu nem imaginava quando era isso, quando tava eles insistindo pra gente... Você é CNPJ, você faz parte de alguma categoria, você vai tentando arranjar alguma coisa para enquadrar... Agora, o que eu sugiro ao consumidor? O que eu sugiro ao consumidor? Se ele hoje está fazendo um plano, ainda que o plano individual sobre o X seja um pouco mais caro, se ele consegue esse plano, melhor esse plano individual que o plano coletivo. Porque no plano individual, ele não fica no risco da operadora, no final do ano, falar assim, muito obrigado, eu não quero mais o seu tratamento. Como eu não quero mais esse plano. Ainda mais se houve uma sinistralidade alta. O que é a sinistralidade? É quando tem o problema. Ele adoeceu, teve que pedir muito exame, teve que fazer cirurgia. Aí eles falam, a sinistralidade foi alta. Não é que foi a sinistralidade foi alta. Você usou. Você usou quando precisou, não é? E a pessoa vai envelhecendo, naturalmente, que ela vai usar mais. E não é só isso, né? Eles cancelam também, a gente tem visto muita reportagem, né? Em muitos casos de pessoas mais velhas, mas crianças com autismo também tiveram plano de saúde negado. São tantos casos como esse aumento dessa sinistralidade aí, que acaba tirando... Essa questão das crianças com autismo, né? Olha a exclusão. Os planos de saúde, em massa, resolveram cancelar esses planos que têm crianças autistas. Depois voltaram, recuaram, porque, na verdade, iam levar uma pesada multa da ANS, acabaram recuando. Os planos poderiam fazer isso? Veja, não é nem digno, né, que eles, tratando da saúde de pessoas que mais precisam, façam isso. Mas isso mostra que o modelo está doente. Tá, e que tem essas brechas. Então, qual que é o pior que pode acontecer? É quando você não tiver operadoras de plano de saúde no mercado. Você sabe o balanço que elas divulgaram? Eu quero acreditar que são auditados pela própria ANS, a ANS que divulga esses números. Se não fosse os planos de saúde pegarem o dinheiro que ela recebe meu, e aplicarem no mercado financeiro, elas teriam prejuízo. Elas só estão... O lucro que elas têm hoje, entre aspas... no mercado. Na verdade, em função da aplicação financeira. Então, quando os juros baixarem, e nós precisamos que os juros baixem, não vai fazer mais sentido. Você não vai ter as operadoras podendo dizer que tiveram lucro em função disso. E para onde vai apertar mais ainda? Em cima do consumidor. Então é urgente que legisladores, que a própria Agência Nacional de Saúde vá para o Congresso e discuta o novo modelo, não tão rígido, mais aberto e com menos... E que na verdade, melhor dizendo, né, com menos judicialização, né? Falei menos aqui, olha que absurdo. Com menos judicialização, né? E com menos judicialização, você pode ter mais previsibilidade, mais segurança jurídica. Sensacional, Paulo. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Mês para Dois. Sexta que vem estamos de volta. Sempre. E pode mandar pergunta para nós aqui, hein? Vamos lá, gente. 981484631 e no Instagram também, do Paulo Roque, ou então aqui da Nova Brasil FM.